Boa tarde a todos e a todas que nos assistem mais uma vez aqui nesse programa Stop Perseguições, um programa criado para denunciar injustiças e perseguições que interrompem vidas, que interferem na economia do país, que destrói empregos, que destrói políticas sociais e que afeta diversos países na América Latina. O Brasil tem muitas histórias tristes e a gente precisa dar uma solução para essa questão. Inclusive, o Papa Francisco, desde 2019, vem nos dizendo que é preciso detectar e neutralizar o lawfare. Aqui estamos fazendo denúncias com este objetivo também. Nós agradecemos a todos os canais parceiros que retransmitem esse programa, TV Resistência Contemporânea, Rádio TV Construir, Inteligência Acima da Mídia, canal da Flávia Costa, e em especial ao público que nos acompanha. Convidamos a todos a participarem, deixando suas mensagens no chat, curtindo, compartilhando, seguindo as nossas redes no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Comigo aqui, para apresentar este programa, a Sandra Uras, do Comitê para a Democracia no Brasil em Zurique, o Henrique Pisolato, que é nosso convidado fixo, tem estado conosco todas as terças-feiras também. O Henrique Pisolato, ele tem um significado muito grande para essa nossa luta, para a luta pelo fim das perseguições. Ele integrou uma ação que inaugurou no Brasil a prática do lawfare. Ali todas as ilegalidades e os abusos foram cometidos e ele não era o inimigo, ele não era o perseguido éramos nós. Só hoje, depois que o Papa chamou a atenção, depois que o Zanin e a Valesca trouxeram para o Brasil essa literatura, né, e apresentaram mais formalmente esse conceito do lawfare, que as pessoas se deram conta de que nós estávamos invadidos, nós estávamos sob guerra. E, posteriormente, as pessoas começaram a se dar conta também de que isso acontece em toda a América Latina e não é por acaso, é como se fosse uma repetição do Plano Conda, que perseguiu, prendeu, torturou e matou militantes políticos que se opuseram aos regimes da ditadura militar. Essa perseguição que se iniciou contra o companheiro Henrique Pisolato, contra diversos outros companheiros como Zé Dirceu, Genuíno, e, enfim, muitas outras pessoas ali estiveram e estão perseguidas, ela continua ainda em ação. O Pisolato continua tendo que responder a inúmeros procedimentos infindáveis, como é a prática dessa gente quando executa essa tática de guerra concebida externamente, que tem por objetivo destruir políticas sociais e destruir o nosso país. Bom, eu convido agora a Sandra a apresentar o nosso convidado especial de hoje. Boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui com a gente. E hoje nós temos a honra, a alegria imensa de receber conosco o Dr. Elias Rassi, um companheiro de luta, resistente, que vai nos deixar hoje com muita raiva, mas ao mesmo tempo com muito orgulho de tanta dignidade. O companheiro Elias Rassi é médico, professor de saúde coletiva no Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Fez residência preventiva e social na Unicamp, tem especialização em epidemiologia e medicina do trabalho e é mestre em saúde coletiva. Companheiro Elias, nós, nos últimos 2 programas, tratamos dos casos de lawfare no estado da Paraíba, especificamente na cidade do Conde, com a companheira Renata Martins, que era a secretária de saúde municipal na gestão da companheira Márcia Lucena, e a companheira Amanda Rodrigues, que foi secretária de Finanças do estado da Paraíba, que também se encontra na mesma malha que levou junto o ex-governador da Paraíba. E com esse povo todo, nós verificamos o grau de violência e consequências sobre a vida particular, individual, sobre a vida dos familiares, mas principalmente sobre a vida das pessoas beneficiárias dos projetos e programas sociais que essas pessoas encabeçavam e que foram paradas por causa do lawfare. Companheiro Elias, a nossa pergunta é muito simples.
quem é você, que o que você estava fazendo na prefeitura de Goiânia que gerou tanta raiva, tanto ódio, tanta perseguição pelo sistema judicial. Fale para a gente sobre isso e, em seguida, Henrique, você pode comentar. Sandra, boa tarde, Henrique, boa tarde, Cleide, os que estão nos assistindo também. Eu tenho observado nessa vivência no campo da saúde. Eu me formei em 1980, já se vão aí mais de 40 anos, e atuei toda a minha vida no campo da saúde pública. Já entrei como concursado na antiga Organização de Saúde do Estado de Goiás, ainda em 1981, e só fui sair desse órgão vinculado ao governo do Estado em 1997, quando passei no concurso para professor desse Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás. Nesse meio tempo, eu tive um intervalo de 8 anos, onde exerci o mandato por 2 vezes de vereador na cidade de Goiânia, de 1989 a 1996. Presidi a Câmara Municipal nos anos de 89 e 90 e, nos anos seguintes, presidi a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Nesse meio tempo, obviamente, que participei, né, das articulações, dos movimentos, da criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Cheguei a ser vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, presidi o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 97 a 2000, quando fui secretário de Saúde pela primeira vez em Goiânia. E, novamente, fui convidado para exercer o cargo de secretário municipal de saúde de Goiânia no ano de 2010 e fiquei nesse cargo com muita honra, com muita satisfação, quando era prefeito o professor Paulo Garcia, então prefeito de Goiânia pelo PT. A minha primeira passagem na Secretaria de Saúde, de 97 a 2000, eu fiz isso quando o prefeito era Nion Albernaz, então do PSDB. Nunca tive qualquer problema nesse campo de acusações do Ministério Público. Já tive alguns problemas com eles, mas de divergências de interpretação. Por exemplo, em 1998, eu recebi uma denúncia e tornei pública de uma fraude na licitação do prédio da Câmara Municipal. O promotor que acompanhou o caso na época encerrou as investigações porque eu me neguei a informar quem era a fonte que fez a denúncia. Eu tinha feito um compromisso como vereador de não informar quem era a fonte da denúncia. Como ele não tinha a fonte da denúncia, embora estivesse provada a fraude na licitação, ele preferiu encerrar as investigações. Esse foi o meu primeiro contato com o Ministério Público. Na gestão como secretário, tivemos alguns entraves, alguns conflitos, principalmente com o Conselho Regional de Medicina no início da gestão, quando, adotando algumas providências para o funcionamento das unidades, isso gerou alguns conflitos com a categoria, que foi a greve por 40 dias, mas a Secretaria de Saúde teve o apoio de todas as demais categorias profissionais e da população e da sociedade como um todo. Essa foi minha trajetória na luta, sempre por um regime democrático no país, por transparência. E eu acho que no decorrer da nossa conversa, eu vou ter melhores condições de poder explicitar um pouco mais dessa situação. Agradeço profundamente
essa oportunidade, porque as perseguições que utilizam das armas judiciais em fins políticos, eu imagino que elas somente serão combatidas com muita publicidade e com profunda transparência. Somente a luz para poder melhorar esse ambiente de tanta escuridão que ocupa o nosso país atualmente. Muito obrigado por esse privilégio, por essa honra de estar com vocês e com aqueles que nos assistem. A honra é nossa, companheiro. Boa tarde, Cleide, Sandra, especialmente ao Elias e a todas e todos que nos acompanham todas as terças-feiras. Olha, infelizmente, o DNA do Elias é o mesmo de tantos brasileiros massacrados por essa justiça que decidiu se transformar num partido político. Pior do que isso, se transformar num verdugo. A opção, ter feito uma opção na vida de estar do lado dos mais fracos. É isso. Isso irritou a Casa Grande e os seus feitores, usando da estrutura da máquina pública, dos privilégios, dos bons salários, dos aparelhos do Estado, decidiram eliminar, ou, no mínimo, amordaçar as pessoas que poderiam trazer à tona o que é esse país de séculos e séculos, né, de acumulação de renda, de massacre aos excluídos e os mais fracos. É isso. E é muito triste, desolador e revoltante saber que quem deveria ocupar o espaço constitucional, inclusive, de equilíbrio entre o forte e o fraco, faz exatamente a opção pelo mais fraco e é cooptado pelos privilégios, pelas vantagens, pela fama fácil, e prefere, como dizia um amigo meu do Sul, ao invés de combater o bandido, eliminar o delegado. É mais ou menos isso. Mas dias melhores virarão. Nada há nesse planeta, não há mentira que dure para sempre. E parece, os indícios, os sinais são de que logo, logo nós estaremos passando a limpo essa história de vergonha, prepotência, abuso, autoritarismo, soberba, que, infelizmente, se apoderou de um dos pilares de sustentação de um país democrático. É isso, o lawfare ele opera dentro de um estado de exceção. E no estado de exceção existem inimigos e existem soberanos. Quem determina quem é o inimigo é o soberano. E o soberano, no caso desse lawfare que tem atingido a América Latina, é o mercado. É o mercado que determina que a saúde pública não pode prevalecer, pois incomoda as pessoas da saúde privada. É o mercado que determina que uma companhia petrolífera não pode operar porque interfere no interesse do inimigo que está lá do outro lado. Então, esse soberano mercado determina o que está acontecendo no nosso país, quem é que nos governa, qual é o modelo de política que se estabelece na saúde pública, no trabalho, na educação, na previdência e em todas as outras áreas. O lawfare, ele tem por objetivo destruir empregos, ele tem por objetivo manter a desigualdade, porque as pessoas que praticam o lawfare, as pessoas do mercado, têm na desigualdade um valor positivo. Elias, de que forma o lawfare se apresentou para você? Quais são as violações sofridas por você e, junto com você, outras tantas pessoas também no Goiás, né? Se você, inclusive, puder nos dizer quem são outras pessoas que estão perseguidas, foram transformadas em inimigas pelo mercado, pode dizer para nós aqui também. Olha, nesses 2 anos, Cleide, que eu estive como secretário,
momento muito tenso. O nosso prefeito, então, Paulo Garcia, era vice-prefeito, numa aliança PMDB-PT, prefeito era Iris Rezende, que se afastou, já era o seu segundo mandato, se afastou para se candidatar a governador. E assume aí Paulo Garcia, quando me convida a exercer, a coordenar a Secretaria de Saúde. Então, era um momento já preparatório para as eleições 2 anos após, nos 2 anos seguintes, com muita tensão, com muito conflito, com muita disputa e com um quadro sanitário extremamente preocupante. Epidemia de dengue, sarampo voltando à situação, unidades de saúde passando por inúmeras dificuldades, sejam de manutenção, seja de quadro de pessoal, seja de abastecimento. E a gente já iniciou esse período com um compromisso de reabertura de uma antiga maternidade que existia na cidade de Goiânia. Essa maternidade já estava desativada há 7 ou 8 anos, por dificuldades de funcionamento, tinha sido já demolida e feito licitação para sua reconstrução, e o contrato de construção já assinado, ou seja, o que oferecia uma responsabilidade muito grande. Em 14 meses, nós conseguimos concluir essa maternidade, que saiu do chão, mas não apenas a parte de obra física, né? Toda a parte de planejamento dos seus equipamentos, de funcionamento, modelo de gestão, acordos de gestão resolvidos, aprovados no Conselho Municipal de Saúde, na Câmara Municipal e na Universidade Federal de Goiás, nessa articulação para que ela funcionasse. Uma maternidade que se transformou, veio no rastro de uma outra maternidade que havíamos construído no final da década de 90, Maternidade Nascer Cidadão, que transformou, modificou profundamente os paradigmas no campo da assistência pré-natal e obstétrica na cidade de Goiânia e no estado de Goiás, pela implantação de novas práticas, pelo cuidado, profundo cuidado com a criança, com a mulher, com a família, com o parceiro e assim por diante. E essa maternidade Dona Iris, seguiu esse mesmo caminho. Já realizou até hoje em torno de 30 mil nascimentos. Para se ter uma ideia da dimensão disso, nascem em Goiânia, em torno de mães que moram em Goiânia, em torno de 18 mil crianças por ano. Ou seja, essa maternidade já realizou, nesse período de 10 anos, um número compatível com a totalidade de todos os nascimentos da cidade em 2 anos, de mães que aqui residem, para a gente ter a ideia dessa dimensão. Isso causou um profundo impacto no processo político aqui em Goiânia, ao ponto de eu ter sido intimado por um promotor a mudar o nome da maternidade. Obviamente que o interesse dele não era mudar o nome, mas criar uma desavença nessa aliança PT-PMDB. Veja bem, o nome Maternidade Dona Iris estava lá já há 60 anos, Iris era o prefeito, Dona Iris a esposa do prefeito. Eu não vou discutir aqui o mérito ou não do nome dado há 60 anos. Quando eu me neguei a fazer essa alteração, argumentando que não era uma função do secretário de Saúde, isso era uma questão que a Câmara Municipal é que deveria resolver, ele entrou com uma ação judicial, perdeu a ação judicial e, na sequência, esses processos se intensificaram. Eu estou hoje condenado pelo Tribunal de Contas a devolver 100%
do que se gastou na construção dessa maternidade. Maternidade funcionando, fez 30 mil partos, e eu estou condenado a devolver, em valores de hoje corrigidos, alguma coisa em torno de 18 milhões de reais. E, a partir daí, eu somando a isso outras desavenças, a gente teve outras, eu vou na sequência falando um pouco mais, para a gente poder ter essa dinâmica e seguir sua orientação, e vou poder falar um pouco mais de outras desavenças que tive também com o Ministério Público, alguns membros do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu chego a ser acusado de fazer parte de uma quadrilha na Santa Casa aqui de Goiânia, questões absolutamente internas da Santa Casa, que encontram maneiras de criarem vínculos, laços, para criar constrangimento, fazerem acusações absolutamente infundadas. Eu ficava aqui pensando e tentando buscar um adjetivo para qualificar isso que o Elias acabava de relatar, e que é um pouco assim o eixo comum dessa prática do lawfare, né? Eu juro para vocês que o adjetivo que me vem em mente rápido é pistoleiros de aluguel. Usam a função pública. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que há de justiça e de função pública nisso? A quem servem esses senhores que usam uma função delegada pelo Estado, que são pagos pelo orçamento público e pelo Estado, para transformar isso em questões pessoais, rixas, né, em picuinhas, gastando fortunas e impedindo o trabalho? A serviço de quem, então, essas pessoas? Né? Esse véu, Elias, essa cortina a gente vai ter que... Porque eu não consigo admitir que a sociedade tolera e aceita que pessoas que compõem o corpo judicial se prestem a esse tipo de serviço. Porque isso, além de completamente desqualificado, é canalha, é covarde, são provocadores de intriga. A última coisa que essas pessoas estão fazendo é promover o bem público. E isso acontece basicamente em todos os processos. Então, eles cumprem um serviço de verdugos mesmo, dessa coisa assim, de alugarem a função deles e o compromisso estatutário deles para favorecer quem? Bandidos. Para favorecer o quê? O mercado de saúde, mercado privado de saúde, para favorecer quem? Os donos de terra, os donos de banco, os agiotas, os especuladores, os grileiros, os sonegadores de impostos. Pode olhar que a matriz é sempre a mesma. Então, é tão revoltante que eu prefiro me calar, porque o que me vem à tona é uma série de adjetivos, né, que me lembra até a história do templo, né, que a gente revivia agora na Semana Santa, né, de passar a mão no chicote e dizer o que está acontecendo com o nosso povo, que não promove uma rebeldia cívica e coloca todo esse pessoal, esses mercenários, esses quinta coluna, no seu devido lugar. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Não dá mais para engolir isso, Elias. Sim. Eu fico aqui pensando, tentando compreender, porque eu certamente não tinha e não tenho uma importância no processo político que justificasse uma estratégia que carregasse o nome Elias. Vamos pegar o Elias. Então, acho que não se trata disso, mesmo que localmente isso possa ter alguma importância ou alguma relevância. Mas, assim, é como a situação das milícias, o descontrole, de uma maneira geral, ele se espraia, ele se irradia
e o descontrole, o abuso, passa a ser uma prática permitida por qualquer tipo de interesse ou de sentimento. Pode ser porque ele não gosta do meu óculos, ou não gosta da barba, ou não gosta de um amigo meu, ou não gosta do meu andado, do gingado. E eu me lembro uma vez um policial numa abordagem, eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque eu posso. Porque pode, porque tem impunidade, porque... Então, não é bobagem a gente usar aqui o argumento seguinte, olha, um dia eles vão pegar a flor na casa do vizinho e no outro dia eles vão arrombar sua porta, porque podem. Então, ontem foi com o Pisolato, outro dia foi com a Márcia, hoje foi com Elias, amanhã vai ser com qualquer um, seja por que for, pode ser por uma questão no acidente de trânsito, se tiver um interesse, ele pode. Ou alguém pode, e não é o lawfare, ele cria raízes. Se ele nasce como uma estratégia de guerra, no interesse da geopolítica, no cotidiano, com o tempo, ele vira tortura nas delegacias ou em outros locais. O abuso é ilimitado, o abuso não tem... Se a gente não corta pela raiz, essa raiz e esses galhos vão crescendo. Não tenho dúvida. Sem dúvida. Você me faz lembrar daquela frase que diz: o problema maior de todas as ditaduras são os fiscais de quarteirão. Porque é ali que se exerce a soberba, a prepotência, o desrespeito. Porque as pessoas perdem um limite. E é um pouco o que a gente está vivendo hoje, e que se abriu, né, naquele espetáculo do Batman, e que o Brasil meio que provocou uma catarse, aplaudindo aquilo, aonde se perdeu todo o respeito, todos os limites, e se transformou a justiça, né, num tribunal feudal. E aí, os pupilos, os já vocacionados, e os que achavam que, para se darem bem na vida e na carreira, precisavam imitar, seguiram. Por isso, a gente teve os Moros, os Bretas, os Dallagnol, e tem um monte por aí. Ô, Pisolato, Abriu a porteira. Você está me lembrando uma questão, a Amanda compartilhou conosco ontem. A Amanda é uma das atingidas da Operação Calvário, ela é esposa do ex-governador da Paraíba. Sim, ela é esposa do Ricardo Coutinho, que assim, é um caso emblemático também de lawfare, em que o chefe da HE, o Ministério Público, lá na Paraíba, estava sendo comparado na mídia a Deltan Dallagnol. E o desembargador que perpetrou os maiores absurdos, assim, são indescritíveis as formas de tortura que ele inventou para torturar todas as pessoas, sem sequer ter uma acusação até hoje ou uma prova que possa sustentar as denúncias que ele acatou, sem sequer que Márcia tenha sido tornada ré no processo. Estava sendo chamado de Sérgio Moro. E como disse o Elias no início do programa, parece que está na hora das pessoas começarem a tomar consciência de que esse é um fenômeno que está se espalhando por toda a América Latina com o mesmo método. Tanto é que uma das bases, um dos pilares dessa forma de perseguição é a escolha do fórum. Eles elegeram o fórum desse desembargador porque sabia que ele era o Sérgio Moro da Paraíba. Agora foram obrigados a devolver os processos para os tribunais, para os juízes de piso. 10 juízes de piso já alegaram suspeição. Por que fizeram isso? Porque não está mais bonito ser parecido com Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol. Exato. E, assim, dentro dessa perspectiva, dessa discussão, eu sofro, me dói muito as narrativas de vocês. E essas marcas, a gente precisa saber, sabe, Elias? A gente precisa saber quais são as marcas e consequências dessas torturas para você, pessoalmente, para a saúde em Goiânia e para as políticas que foram interrompidas, porque olha quanta coisa você fez só através da maternidade.
Então, a gente precisa mostrar as marcas, as cicatrizes dessas torturas, essas que já passaram, essas que continuam sendo feitas, para que a gente possa tratar a miúde da gravidade que é a questão do lawfare na sua vida particularmente e no Estado, e na cidade de Goiânia e no Estado de Goiás também. Olha, na vida particular é inenarrável, né? Porque o prejuízo é muito, muito grande mesmo. A vida para, a vida para. Eu ouvi a expressão aqui com vocês, né? A vida fica sequestrada, a vida fica sequestrada. Você fica interditado. Você está interditado para inúmeros. Eu estou tentando resolver, participar de uma solução de uma questão familiar, atualmente, e estou sendo executado por uma dessas infâmias do Tribunal de Contas, e aí eu tenho apontamento por esse tipo de execução. E são tantas contas que você não consegue acudir, e que se quer pagar. Tem execução de 40 milhões de reais, tem outra de 18 milhões de reais, e tem execução de R$ 1.000, de 2.000, de 500, de 300. Não adianta pagar de 1.000, porque se for só uma de 1.000, você até paga para ficar livre, mesmo se considerando injustiçado. Mas não vai resolver nada, né? Não. Então, isso traz problemas, são problemas que alcançam outros familiares, filhos, irmãos, companheira, porque existem questões que não são questões apenas minhas, são de outras pessoas também, são questões de família. Por exemplo, se eu quiser fazer um financiamento, eu não posso fazer um financiamento. E no campo quadros de depressão. Tem momentos em que você dá vontade sumir no mundo. Não, vou embora lá para o Araguaia, para o Rio Araguaia, e vou virar pescador, porque vou me enfiar no meio do mato, viver minha vida, esquecer papel, burocracia, justiça, para você poder, porque a vida é finita e muito curta, né? Mesmo que a gente viva 80, 90, 100 anos, ela é curta. E quanto mais você se aproxima desse final, é mais curta ainda. No campo da cidade, de uma maneira geral, eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo. Nós temos em Goiânia em torno de 200 estruturas da Secretaria Municipal de Saúde. Se a gente somar a área construída dessas estruturas, a gente vai chegar aí a quase 2 ou 3 alqueires, 100 mil metros quadrados de construção. E são estruturas algumas criadas na década de 60, outras criadas na década de 2020, com processos construtivos diferentes, com tecnologias diferentes. Se eu vou numa unidade de saúde que tem 1.000 metros quadrados, eu vou encontrar ali 30 banheiros, por exemplo. Cada banheiro com 10 válvulas entre água e descarga, e cada uma diferente de um local para outro. Então, a gente resolveu, na época, a fazer essa manutenção predial, essa mais cotidiana, com adiantamentos para os diretores das unidades de saúde. Isso tudo aprovado no Conselho Municipal de Saúde, que exigia também prestação de contas aos conselhos locais de saúde antes dos canais formais. Foram em torno de 200 ou 300 adiantamentos nesse período de 2 anos para essas quase 200 estruturas. Deve ter chegado em valores de hoje alguma coisa em torno de 10 milhões de reais. Desses 200 adiantamentos, 2 ou 3 tiveram problemas em prestações de contas. Nota fiscal que faltou, o diretor atrasou a entrega, ou coisa parecida. Todas as prestações de contas
que foram aprovadas pelos conselhos locais e pelas instâncias formais incluem auditoria do município, da prefeitura, Câmara Municipal e assim por diante. Eu estou condenado a devolver 100% desses adiantamentos também pelo Tribunal de Contas. Agora, e depois que isso acontece, vê bem, as unidades estavam com manutenção predial absolutamente resolvida. Você não via... Porque se você estraga uma torneira ou se tem uma telha quebrada num posto de saúde e não conserta aquela telha, aquilo vai gerar uma infiltração na parede, a infiltração na parede vai estragar a tomada elétrica, o ponto de luz, vai empenar o portal da porta, vai empenando o portal da porta, vai estragar, descascar a porta, quebrar a fechadura e assim por diante. Você não dá. Agora, como é que se dá manutenção centralizada em 200 unidades, estruturas construídas com tecnologias? Como é que você vai ter um estoque que comporte a válvula de todas as torneiras de 200 unidades, então, de 5 mil torneiras, de 1.000 vasos sanitários diferentes um do outro, telhados com telhas absolutamente diferentes, um com madeiramento, outro com laje, o outro a telha de barro, uma telha de barro é num formato, outra é no outro, e assim por diante. Né? Não é possível você ter estoque disso, prevenindo tudo isso e ter equipe, que é muito mais simples, mais barato, mais funcional. Quebrou a telha, o diretor vai na esquina, chama a pessoa, combina o serviço, troca a telha, resolveu o problema, presta conta para o conselho local, presta conta e assim. Depois disso, obviamente, a Secretaria de Saúde parou de fazer manutenção dessa maneira. As estruturas viraram do avesso, estão caco, você não consegue dar manutenção. E aí você fica sem dar manutenção, quando chama o nível central para fazer isso, ele consegue chegar lá um ano depois, não tem a telha, tem que abrir licitação, não sei o quê, Aí você tem que licitar a reforma inteira do prédio, porque você quebrou uma telha, quebrou uma segunda, quebrou uma terceira, estragou a torneira, estragou não sei o quê, não pintou a sala. O aparelho elétrico queimou, a geladeira queimou porque tinha uma infiltração e assim por diante. Quer dizer, olha o prejuízo para a cidade com uma gestão que já tinha resolvido questões como essa. E eu condenado a devolver o dinheiro que foi utilizado. Contigo, Henrique. É impressionante. É impressionante porque você se pergunta, essas pessoas são assalariadas, aliás, recebem os melhores salários. Para quê? Ajudam a quê? E aí você vê a quem interessa esse tipo de trabalho. Eu não gosto de relembrar o meu caso, porque isso me dá uma mistura de raiva, emoção, revolta, quer dizer, me desperta todos os sentimentos. Eu costumo dizer que o que eles fizeram, né, eu e minha família, fomos sequestrados pelo sistema de justiça brasileiro há 16, quase, está completando 17 anos. Nós somos sequestrados e somos extorquidos diariamente. E isso não tem limites de vida. Porque você gera um processo de tortura e de destruição, de perseguição, de humilhação, de massacre, que você vai desintegrando a família, as pessoas vão morrendo, desanimam de viver. E isso eu falo do meu pai, minha madrasta, minha sogra, as revoltas do meu sogro, que com quase 90 anos sobrevive, as minhas irmãs, a Andréia, minha esposa, e eles não sossegam. É um processo vampiresco, é um processo satânico, porque eles não dão folga. E se eles não conseguem, eles são tão covardes, tão canalhas, que daí eles vão por cima do mais fraco. No meu caso, inclusive, quando a Itália impediu
que eles me condenassem pela segunda e terceira vez pelo mesmo crime, eles foram por cima da Andréia. Quer dizer, você rompeu todos os princípios éticos, você rompeu todos os princípios humanos. E essa casta de vampiros, de gestapos, pousa de herói. E muitos de nós ainda fizemos cara de paisagem. Essas figuras se apresentam como possíveis candidatos, como salvadores, quando, na verdade, são destruidores da pátria, das relações, das leis, da Constituição, destruidores das famílias. Então, eu me pergunto o seguinte, se um dia vier à tona as gravações, como estão vindo agora, do Superior Tribunal Militar, e eu não sei também se eles não foram tão prudentes, né, de não gravar nada disso, mas se viesse, a vergonha que isso será para o país, de ter remunerado, de muitas vezes ter aplaudido e ter idolatrado bandidos. Essas pessoas são bandidas. Porque a serviço de quem eles fazem tudo isso? Da fama fácil? Quem é que se beneficia disso? A não ser uma pequena quadrilha que os incensa todo dia, e eles que pousam de herói. Né? Nesse momento, independente das crenças, né, e até dos meus convencimentos espirituais, eu invoco, no mínimo, a justiça divina, porque esse tipo de pessoa não pode passar impune. É impossível que a nossa desinformação e ignorância, mesmo não conhecendo os processos nos detalhes, como esse que o Elias falou, tolere essas pessoas para atrapalhar o bom serviço público, atuando pelo medo, pela perseguição. Então, é isso. Eu acho que está na hora da gente pular a catraca. Né? Eu até não sei se é sonho ou exagero, quando eu lembro que o Erdogan mandou prender quase 3.000, né? Sem nenhuma reverência ao Erdogan, nem simpatia com ele. Mas alguém vai ter que dar um basta. Alguém vai ter que enquadrar esse cara. Eu tenho vontade de vomitar quando vejo esses caras se apresentando, querendo dar lição de moral, se apresentando como candidatos. E nós aqui, feitos bobos da corte, assistindo. Não é. O local desses caras é o lixo da história. Não pode, nós não podemos mais tolerar esse tipo. Essa junta de dilatação está muito folgada para esses bandidos, que são verdugos, bandidos, quinta coluna, traidores da pátria, a serviço dos saqueadores. No fundo, o que eles fazem é o que eu costumo dizer. Prendem os fiscais para poder liberar o roubo à vontade. É o que está acontecendo no Brasil. Mas eu penso que o tempo de mudar essa história já chegou. Pelo menos tomar consciência de que leis como essa, de organização criminosa, foram internalizadas no Brasil a mando dos Estados Unidos, e que essas leis, elas integram esse pacote de leis usadas para perseguir os inimigos que o mercado determina que sejam perseguidos, as pessoas já estão percebendo. Então, nós sabemos que existe uma quantidade de leis que foram internalizadas no país que precisam ser revistas, e a gente sabe que é necessário dar uma solução num outro nível, como essa que o Papa Francisco nos convidou a fazer, detectar e neutralizar o lawfare, escrever lei para tipificar como crime o lawfare e exigir que as pessoas que se aliaram ao inimigo externo para entregar o nosso patrimônio, as nossas políticas públicas, destruir o nosso Estado democrático de direito, a nossa Constituição, elas vão ter que responder por isso mais cedo ou mais tarde, e é por isso que a gente está nessa luta, e essa luta que agora se chama Lawfare Nunca Mais. O Elias faz parte dessa equipe, a Sandra, o Pisolato, a Andréia e muitas outras pessoas estão conosco. Nós, inclusive, estamos indo para o Fórum Social Mundial. O fórum que está programado para acontecer de 26 a 30 em Porto Alegre agora,
será um espaço, Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, será um espaço para nós apresentarmos essa mesa chamada Lawfare Nunca Mais, em que apresentaremos para nós os casos emblemáticos que a gente elegeu aqui para iniciar esse projeto, esse movimento Lawfare Nunca Mais. O do Elias, o do Pisolato, da Márcia e do Sabanai, que nós também já entrevistamos aqui, né? Então, esse fórum, ele está sendo construído a muitíssimas mãos, com muitíssimas organizações da sociedade civil, e ele está buscando exatamente a repensar esse modelo de justiça que tá promovendo essas barbáries aqui no Brasil, né? Então, nesse sentido que a gente convida vocês a estarem conosco. A gente não vai apresentar o boletim na terça-feira, mas veremos como nos arranjamos para transmitir de lá alguns eventos do fórum, mas com certeza no dia 28, no horário de 19 horas, nós faremos a transmissão dessa mesa, Lawfare Nunca Mais, com a Márcia, o Sabanai, o Pisolato e o Elias Rassi. Então, estão todos convidados a participarem conosco, a ajudar a divulgar e a assistir essa mesa, né? E é sobre isso que a gente quer conversar agora, Elias, como você e o Pisolato veem a necessidade de fortalecer essa luta e a forma de nós nos organizarmos para derrotar, assim como derrotamos em outros momentos a ditadura militar no Brasil, e criar uma justiça de transição, e, enfim, dar todas as respostas que vocês julguem serem necessárias e importantes serem dadas para parar o lawfare, para resgatar as pessoas que foram atingidas e para resgatar o nosso sonho de um Brasil justo e democrático, igualitário e fraterno. Bom, nesses poucos minutos finais, acho que é um tema que a gente poderia ficar conversando aqui dias e dias, e acho que isso é uma necessidade, ou seja, a articulação de debates sobre esse tema nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos fóruns da nossa sociedade, sejam populares ou empresariais, porque os prejudicados não são apenas os que estão do nosso lado. A economia, de uma maneira geral, também se prejudica com isso. A necessidade de pagamento de propinas para transitar nesse campo, né, tão histórico no país, né, parece que vem ali das capitanias hereditárias ou da própria presença do europeu aqui no nosso país, se sedimentam nesse tipo de prática. Isso prejudica todos os que têm iniciativa, todos os que têm condições de construírem melhores situações e com maior equidade para o nosso país também. Eu não tenho uma esperança de que a gente consiga ter soluções no curto prazo. Isso é tão presente, o uso da máquina, né? Nos alcança hoje, mas alcança a população que mora nas periferias do nosso país há séculos, né? Basta ser preto e pobre que você vai ser abordado pela polícia, e isso também é o uso da máquina judiciária, ou da máquina policial, ou dos nossos usos e costumes nesse país. Está alcançando agora, ou há alguns anos, nós que somos da esquerda, vão alcançar também os que são de direita, os que não forem amigos do rei, também serão alcançados. O arbítrio, ele precisa ele consome a ele mesmo. O arbítrio só traz mais arbítrio. O arbítrio nunca vai trazer liberdade, nunca vai trazer democracia. Eu penso que é a consolidação dos campos democráticos, de uma pacificação do nosso país, do fim dessa política do ódio. Essa política do ódio é fruto disso, e ela só vai trazer mais ódio, ela só vai trazer mais desavença, ela só vai trazer maiores dificuldades, até um momento que
país deixa de existir, porque deixa de ter seu povo, deixa de ter sua cultura, deixa de ter seus hábitos, deixa de ter sua prática, deixa de ter horizonte comum. Quer dizer, qual é a perspectiva do nosso país se continua dessa maneira? Eu concordo com você, Cleide. Lawfare nunca mais é sinônimo quase muito próximo de tortura nunca mais. E o caminho só pode ser o fortalecimento da democracia, da denúncia, transparência e a prática da convivência e da pacificação do nosso país pelo caminho democrático. Não tem atalho, não tem atalho. Punição para os que fazem dessa prática o seu modo de vida e aprofundamento democrático no nosso país. 2 minutinhos, Henrique. Olha, eu quase que eu digo tenho dito, né? Depois do que então vai durar menos de 2 intervenção do Elias. É isso, eu acho que o Lawfare tem que ser, nesse momento, se for necessário, a trincheira, para depois a gente avançar. A gente vai ter que purificar, expurgar o país desse justicialismo, desse ódio, dessa prática, disfunção da prática da justiça, impedir, criminalizar a repetição desses hábitos e indultar, anistiar as vítimas dessas disfunções que tiveram as vidas destruídas, os que ainda estão vivos, que não perderam a vida, para ao menos reparar parcialmente, porque muitos dos males não serão reparados. E inibir isso, porque isso é um câncer. O Elias, que é médico, isso contagiou, isso provocou uma metástase no organismo social brasileiro que nos está levando a um desencontro, uma destruição, um processo de crise em cima de crises, né? No início, crises políticas, que depois estão se transformando em crises econômicas, em crises institucionais, em crises de convivências, crise já humanitária, com fome e morte, e se a gente não tomar cuidado, nós vamos para uma crise civilizatória. Então, esse pessoal tem que ser responsabilizado, tem que tolher todo o poder, tem que ser criminalizado, tem que pagar pelo mau uso, e vamos tentar resgatar, na medida do possível, os que foram vítimas dessa violência, desses verdugos, dessa Gestapo. Obrigado. Nós estamos na luta para resgatar essas pessoas e muitas que nós nem sabemos que existe, mas o que nós sabemos que o mal causado por essa tortura sistemática chamada lawfare, através do uso ilegal das leis, tem que acabar. A gente está aqui no final do programa, queremos agradecer a vocês que estão aqui conosco, sobretudo vocês que estão aqui no chat, o Buxbaum, a Meg, a Gisele Marcha, a Ana Clara, a Lucia, a Andréa, a Ana Clara, a Fibra, provavelmente, eu posso desconfiar quem está por trás dessa etiqueta aí, mas eu não vou dizer o nome, não. Enfim, o Guilherme, a Júlia, eu já vi a Júlia por aqui também, Ivete, Gil Valber, enfim, muita gente, Paulo Falcão, Euclides, enfim, muita gente que está aqui conosco, contribuições assim importantíssimas, falando da relevância que tem o programa, dos conteúdos que nós trazemos, de solidariedade com o companheiro Elias, de solidariedade com o companheiro Henrique, e é exatamente essa solidariedade que nos alimenta para seguir na luta, tá? Então, a gente agradece que vocês estão aqui conosco e a gente agradece o apoio, sobretudo que vocês deixem seu like e que passem o link do nosso programa para outras tantas pessoas que não podem estar aqui ao vivo, mas que a qualquer momento também podem aprender que o lawfare é o inimigo que está do seu lado, na sua frente, nas suas costas e, portanto, precisa ser eliminado, tá? Passo para ti, Cleide. Agradecer ao Elias, ao Pisolato, à Sandra, à Andréia, que está ajudando a produzir esse programa, e convidar todos vocês para acompanharem as atividades do Fórum na próxima semana.
é muito importante, foi um esforço imenso para organizar, o fórum estava previsto para acontecer em janeiro, mas diante do recrudescimento da pandemia não foi possível. Agora nós estaremos lá no dia 28, com a nossa mesa, Lawfare Nunca Mais. A gente espera que vocês retransmitam a nossa transmissão, a gente ainda não divulgou o link, mas vamos divulgar com antecedência para dar tempo de vocês nos ajudarem nessa divulgação, né? Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, para repensar o sistema judicial, para tentar buscar uma solução conjunta para esses problemas todos que a gente vem enfrentando aqui. Eu vou passar para o Elias e para o Pisolato se despedirem e já agradecendo a todos vocês. Bom, muito obrigado pela oportunidade também de estar participando do Fórum Social Mundial com essa temática, e também fica me passando pela cabeça aqui se sabe, uma homenagem ao reitor Cancelier, né, de tantas e tantas perdas. Ele simboliza esse tipo de perseguição, essa tortura permanente que nós sofremos e que tantos, como você disse, Cleide, Sandra, dezenas, centenas de outros por esse país afora. Não tenho nenhuma dúvida que em Goiânia são dezenas, e isso se esparramou pelo país inteiro. Eu nem sei se a Lava Jato veio antes ou depois, eu acho que veio depois, isso foi sendo plantado antes para que tivesse essa Lava Jato, mesmo que sob orientação externa, não tenho dúvidas com relação a isso. Então, queria deixar aqui minha homenagem a esse reitor Cancelier, que simboliza o sofrimento de tantos nós. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos resistir, não nos rendemos, com certeza da vitória. Temos Lula no fim do túnel. Abraço a todos.